Fala pessoal, estava eu sumida aqui das redes sociais, sumida do canal, mas eu voltei para a gente tratar de um assunto que tá viralizando aí nas redes sociais, que é a inteligência artificial. E esse assunto ele foi resgatado recentemente porque um engenheiro do Google, um cara chamado Blake, me perdoe, mas eu não vou saber dizer o sobrenome dele, então nem vou tentar, resolveu publicar trechos de uma conversa que ele teve com uma das tecnologias do Google. E essa tecnologia se chama Lambda. Ela foi lançada ali em idos de 2017. De lá para cá o Google tem desenvolvido essa AI por vários testes, enfim, desenvolvido a tecnologia. O que deu é que esse Blake, teoricamente estava trabalhando nesse projeto, chegou à conclusão de que a inteligência artificial tinha alcançado o status de pensar como um ser humano, sentir como um ser humano. Inclusive ele chegou a fazer a comparação da tecnologia a uma criança. Chegou a dizer que a tecnologia pediu para contratar um advogado, que estava aflita, que sentia e pensava como um ser humano de fato. Resumo da ópera. O cara acabou sendo demitido do Google, isso porque ele saiu por aí divulgando detalhes de um projeto que era confidencial, e muita gente começou a questionar o porquê dele estar fazendo isso. No meio de todo esse furacão, antes de ir embora lá do Google, ele pegou um monte de e-mails lá dos colegas e saiu mandando mensagem para todo mundo dizendo que a inteligência tinha tomado formas de ser humano, né? Pensar como um ser humano, ter a sapiência de um ser humano, sentir, e que as pessoas deveriam protegê-la. E aí eu vou pular para as curiosidades, porque eu acho que a gente ainda, por agora e por um futuro bem próximo, ou talvez a médio e longo prazo, a gente está bem longe ainda de desenvolver essa tecnologia de uma inteligência que pense, que sinta e parará, parará. Acho que isso ainda é muito ficção científica, tá? Não vamos esticar demais. E esse cara que fez essa divulgação disso, o Blake lá, ele tinha umas associações esquisitas com seitas, uma coisa, enfim. O histórico do cara em si já dá ali um prólogo do motivo do qual levou ele a fazer toda essa patotada aí na internet. Mas, isso me lembrou um fato muito legal e interessante, então anota aí. Existe uma coisa chamada teste de Turing, certo? Esse teste ele foi idealizado ali na década de 50, porque em 1950 um cara chamado Alan Turing, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, porque ele foi determinante para a gente ganhar ali a Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. O cara era genial, um excelente especialista na área de computação, matemática, enfim. Na década de 50, ele publicou um artigo e ele começou a questionar, na verdade, se as máquinas poderiam um dia pensar. Desde a década de 40, Alan Turing já maquinava, né, já pensava e cogitava essa possibilidade. Ele reforçou isso nesse artigo e a partir desse artigo nasceu o que a gente conhece hoje como teste de Turing. Esse teste ele consiste em basicamente 3 personagens serem colocados num contexto onde a gente tem a máquina e um ser humano conversando, interagindo entre si, sendo observados por um juiz. Esse juiz está meio às cegas, ele não sabe quem é a máquina e ele não sabe quem é o ser humano. Mas ele vai ter que apontar dentro dessa conversa quem é a máquina e quem é o ser humano. Se ele não souber, ou se ele apontar errado, é um forte indício de que de fato a máquina conseguiu imitar o comportamento humano. Note a palavra imitar, não é tomar consciência e sair por aí sentindo dor, aflição e coisas do tipo, tá? Beleza? Por que eu tô citando essa curiosidade? Acho muito provável, não achei nada na internet sobre, mas acho muito provável que o Blake, o engenheiro do Google, estava aplicando esses testes de Turing no Lambda do Google quando ele chegou a essa conclusão e pegou inclusive trechos dessa conversa que ele teve com o Lambda e publicou. Beleza? Mas, se você é uma pessoa que gosta muito de teorias da conspiração, ficção científica, eu vou deixar uma dica para você, que é esse livro, O Eu, Robô, inclusive virou filme lá com Will Smith. Ele é um livro do Isaac Asimov, para quem não conhece, Isaac Asimov também escreveu outros livros como Fundação, né? Na verdade são 2 trilogias da Fundação, ou é uma trilogia ou uma dualogia. Eu sei que tem quase 7 livros mais ou menos sobre
o Fundação, e ele escreveu esse livro fantástico, Eu, Robô. E aí sim aqui fala de uma inteligência artificial que tomou forma. No mais, é basicamente isso, não se desespere, a gente não vai ser destruída. A humanidade não vai ser destruída por causa de uma inteligência artificial que o Google desenvolveu. A gente tem outras tecnologias sendo desenvolvidas por aí que merecem mais a nossa atenção, como, por exemplo, a nova versão da Alexa que está sendo produzida pela Amazon, que vai imitar a voz humana. Isso sim, talvez seja um problema pra gente. Mas, por enquanto, nada de máquina pensando por aí ou matando ser humano.